Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História para o 7º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é o projeto SEDUC em Ação, que tem programas diários com aulas ao vivo para o ensino fundamental dos anos finais e anos iniciais. Eu sou o professor Fagner Brandão e as nossas aulas têm acessibilidade em Libras. Hoje nós estamos com o intérprete, professor Cleiton. O nosso bate-papo hoje será sobre as lógicas mercantis, o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental. Nós vamos falar sobre a origem e os conceitos de mercantilismo. O que foi o mercantilismo? Aconteceu na Idade Moderna, logo após o sistema de feudalismo, e é considerado pelos historiadores um momento de transição para o capitalismo comercial. Então, esse termo mercantilismo você também pode encontrar como início do capitalismo comercial, algo assim. Aconteceu durante o período das navegações, onde se colonizava e descobria as novas terras. Então, por isso, nós vamos ver um pouquinho de sistema colonial mercantilista. O que é mercantilismo? Essa imagem ilustra muito bem, com a balança comercial, com as barras de ouro, as navegações e aqui o absolutismo de um rei que comandava. Mercantilismo, então, foi um conjunto de práticas econômicas que surgiu na Europa a partir do século XV. O que é esse conjunto de práticas econômicas? Eram ações que os europeus organizavam, regiam em torno do sistema financeiro durante esse período aí do século XV em diante. O mercantilismo ele foi baseado na busca de desenvolvimento econômico de um país, ou seja, na busca de enriquecer aquele país, acumulando riquezas que eram exploradas, então, nas terras descobertas nas outras colônias. O sistema colonial é um conjunto de relações de dominação e subordinação. Como que é isso? Os países europeus que iam em descoberta desses territórios, que formavam, então, tinha o rei na figura absolutista e descobriam a colônia. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil do Brasil, O Brasil como subordinado a Portugal, Brasil colonizado por Portugal. Portugal fazendo parte da Europa, então ele tinha a dominação desse sistema colonial. E o Brasil era a América Portuguesa, que era todo um território de colônia, que tinha que estar subordinado a essa grande metrópole que estava em Portugal. Essa denominação mercantilista foi considerada aí pelos historiadores como o início de uma revolução comercial, porque na história saía do sistema de feudalismo e logo depois vem o início do capitalismo comercial. Bom, o sistema colonial mercantilista, ele era dividido em áreas metropolitanas e áreas coloniais. As áreas metropolitanas eram o centro do sistema colonial, eram os centros ali urbanos das grandes metrópoles que influenciavam, que dominavam as colônias, esses territórios que estavam sendo explorados, como no caso da América, tivemos a América Portuguesa, o Brasil sendo colônia de Portugal, e também vários países da África e também na Ásia, que passaram por esse processo. As áreas coloniais correspondiam à periferia do sistema colonial, ou seja, eram aquelas terras, aquelas porções de terras que foram localizadas nesses continentes, e que estavam sendo exploradas, que produziam material, que tinham trabalho braçal, físico, para enriquecer, então, as grandes metrópoles. As colônias tinham o foco de produção de especiarias para abastecer e sustentar as grandes metrópoles. Vamos lá. Qual era a relação da metrópole com a colônia? Existia um conjunto de regras e relações que foi chamado de Pacto Colonial. Vocês vão ver muito falar sobre isso do Pacto Colonial. Essa imagem vai dar uma ideia melhor sobre este Pacto Colonial. Veja bem, aqui o rei, na figura absolutista, onde é centralizado todo o governo, o poder, as decisões na figura deste rei, o rei de Portugal aqui nessa imagem,
e a colônia, então, do Brasil dentro de uma gaiola, ou seja, subordinada às ações deste rei absolutista durante este período. Então, existia um pacto colonial que fazia com que a colônia acreditasse que ela tinha um pacto, então, com essa metrópole. Ela ia trabalhar, produzir e vender. Só que dentro do mercantilismo, este pacto, ele funcionava no qual tinha uma balança comercial. E esta balança comercial, ela tinha que dar lucro para a metrópole. A maior porcentagem, tudo que você vende ou comercializa, você ganha uma porcentagem de lucro. Mas esse lucro, ele tinha que estar todo para a metrópole. Ou seja, a colônia, ela tinha desvantagens neste pacto. Ela trabalhava, produzia e não tinha tanto enriquecimento. O enriquecimento ia para as metrópoles. Existia, então, um monopólio exclusivo do comércio colonial. Aquela colônia só podia produzir e comercializar para a metrópole. O Brasil só podia produzir a cana-de-açúcar, a açúcar, o pau-brasil, o café, outras especiarias, para Portugal. Ele não podia comercializar com outros. E o que Portugal fazia? Comprava por um preço bem barato e vendia para os outros países com um preço bem alto, gerando assim lucro para a metrópole de Portugal, e o Brasil, a América Portuguesa, tinha um lucro bem pequeno nas suas produções. Mas era exclusivo, o rei das metrópoles monopolizava este comércio na colônia, só ele poderia comprar, né? A colônia não podia ter vínculo, contato com outros tipos de comércios. Né? E a produção colonial, as colônias tinham a função de complementar a economia europeia, ou seja, as colônias eram vistas como um complemento. Ali tinha o serviço braçal, ali tinha as produções de materiais, para que houvesse esse enriquecimento das grandes metrópoles. Assim como também concentrava a grande produção por escala, né, dessas colônias, e a exploração de minérios, a exploração de pedras, de metais, nós vamos encontrar também. No caso do Brasil, como exemplo, nós vimos a cana-de-açúcar, né, que dava origem à produção de açúcar, o algodão, e ainda tiveram minérios, né, mesmo ouros e pedras. Nós vamos ver aqui o exemplo do Brasil, nessa sociedade colonial açucareira, né, aqui, onde os negros que vinham, que também eram uma forma de comercialização de lucros, né, que vinham da África para trabalharem como escravos, lembrando que os negros não eram escravos, eles vinham para trabalhar como escravos nesta época. O sistema colonial, ele tinha as ideias mercantilistas que regiam esse sistema colonial, eram com pontos essenciais de explorar e conquistar. Ou seja, as nações europeias tinham a visão de que quanto mais eles conquistassem de territórios, de terras, de porções de terra, e mais eles explorassem, tirassem ali as riquezas daquela terra, mais ricos eles ficariam. Quanto mais eles acumulassem riquezas, mais poderosos eles se tornariam. E a Europa, nesta época, descobriu o quê? Né? As Américas, América do Sul, Central, América do Norte, também descobriram regiões, territórios da África que ainda precisavam de ser explorados e conquistados. E também terras no Oriente, né? Aí vem o contraponto do Oriente também. E as colônias tinham uma função exclusiva, né, de viver para a metrópole e de viver debaixo do governo dessa metrópole também. As colônias tinham que garantir às suas metrópoles o meio da balança comercial que eu disse agora, que fosse favorável então às metrópoles e aos países. Essa matemática, ela era feita de forma diferenciada, né? Porque quando a metrópole comprava os produtos da colônia, o maior lucro tinha que estar com essa metrópole e não com a colônia que produziu, que trabalhou, que fez a açúcar. O próprio fluxo de imigrantes, né, ou colonos para as colônias foi limitado e bloqueado para que não esvaziasse as metrópoles e eles não fossem viver nas colônias, porque assim estaria evitando esse despovoamento e, acima de tudo, mantendo aquele comércio que existia. O mercantilismo, ele teve alguns tripés, algumas bases, e um deles foi a intervenção estatal. O
que é isso? O governo mexia, intervenção é mexer, né? Ele mexia, ele controlava, ele regia toda a estrutura financeira do reino e das negociações, de forma que ele tentava então fortalecer o próprio país dele, enriquecer o próprio país. E também teve a base do metalismo. O próprio nome já sugere, vem de metal, que era o quê? Manter um equilíbrio favorável ao reino entre a saída e a entrada de metais preciosos. A base do mercantilismo era assim, ó, exportar mais, vender mais para os outros países, ganhando dinheiro, e importar, comprar menos, comprar ali dentro internamente, porque eles acreditavam que quem vendia enriquecia e lucrava, e quem comprava estava empobrecendo. Então eles acreditavam que tinham que juntar as riquezas e juntar os metais, que nesta época já estavam produzindo as moedas de pratas e ouro, que eram para dar base a esse comércio, né, o início do capitalismo comercial. Quando eu falei da região da África, olha só, essa figura exemplifica bem as divisões na Europa, de quem ia explorar, colonizar as regiões ali da África. O colonialismo, ele consiste em um sistema bipolar. O polo colonizador, que são as metrópoles, e o polo colonizado, explorado, que eram as colônias. Esse metalismo ele foi praticado pelos espanhóis, né, e que principalmente exploraram e fabricaram as primeiras moedas, e também tinha o mercantilismo comercial, que era baseado no comércio inicialmente pelos ingleses e depois espalhou pelas outras nações da Europa. E o mercantilismo industrial, que é um mercantilismo baseado na indústria, né? Começaram já então, com a evolução do mercantilismo, construir indústrias dentro dos países e até mesmo nas colônias para que produzissem em grande massa, em grande escala e assim aumentasse os lucros. Pessoal, hoje nós falamos sobre o mercantilismo. Qual é a base para vocês entenderem do mercantilismo? É um sistema comercial que existiu durante a Idade Moderna, ali, do período das navegações, que tinha os sistemas de metrópoles, onde a Europa resolveu explorar, através das navegações, conquistar outros territórios e explorar, onde as colônias produziam e vendiam, e o maior lucro era para os próprios países da Europa. Ou seja, a intenção base, essencial do mercantilismo era das nações europeias. Eu tinha que exportar e vender mais e comprar menos, alimentar o comércio interno apenas, para se enriquecerem. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Amanhã, neste mesmo horário, com o programa ao vivo, nós temos as aulas para o 8º ano do ensino fundamental, de língua portuguesa e língua inglesa. Lembrando que o Seduc em Ação, ele é transmitido também com aulas gravadas, essas aulas, no canal do YouTube TV Brasil Central e o canal do YouTube Seduc Goiás. Este material, em forma de texto e também de outros vídeos, você vai encontrar no portal NetEscola, que é o portal da Secretaria de Educação. Só hoje eu quero mandar um grande abraço para a professora Maria Reis e também para Eleri de Barreiras. E um abraço para o Lucas Miguel. Um forte abraço a todos vocês que estão nos assistindo e até a próxima aula.